Olá, gente, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje, sem perda de tempo, eu quero estar falando sobre, na verdade, o resumo do assunto do vídeo anterior, que eu disse, né, que se faltasse alguma coisa que fosse importante, eu ia estar complementando. Então eu quero fazer, na verdade, uma complementação. Na verdade, é o ponto-chave do assunto do vídeo anterior. Porque no vídeo anterior eu falei sobre a salvação de Deus, né? Expliquei todas essas coisas, já tinha dito sobre a salvação em algum vídeo bem mais atrás. Mas como surgiu nos assuntos da IQM, um assunto que é muito importante, que tem a ver com salvação, então eu quero explicar sobre esse ponto. Por isso eu já falei sobre a salvação por completo, para ficar bem claro, né, para os que são mais novatos, que não viram os outros vídeos. Então, para entender como é a salvação, como recebemos a salvação e como ela é poderosa. Ela não é uma coisinha assim que você, ai, será mesmo? Estou salva mesmo? Não, é uma coisa que Deus confirma dentro de você a sua salvação. É uma coisa que é confirmada dentro de nós. Nós temos a convicção que estamos salvos. Não é uma coisa que fica assim meio falaram, então eu acredito. Mas a salvação não fica só no que alguém falou. Você vai sentir em você a certeza da sua salvação. Deus olhou o nosso estado miserável, de pecador perdido, né, e condenado. Então Deus estendeu sobre nós a sua graça e a sua compaixão, né, com o seu coração cheio de amor. Ele estendeu sobre nós a sua graça, né? Graça significa o favor imerecido. E misericórdia significa isto: olhar a miséria de alguém com o coração. Miséria de miséria, cor de coração, né? Então, a misericórdia de Deus é tremenda para com a nossa vida. Deus, ele usa muitos meios para salvar o ser humano. Ele faz de tudo, ele faz de tudo. Tem tantos testemunhos poderosos e verdadeiros, fatos reais, nos quais Deus usou meios assim incríveis para salvar vidas. Deus, ele faz de tudo para resgatar uma vida. Então, eu estava me lembrando de um testemunho que eu ouvi esses dias, o pastor contando o testemunho de que ele foi pregar em um lugar e numa certa parte da viagem houve um acidente lá, e aí eles pararam para ver e viu que era um rapaz, estava lá no chão, na agonia da morte. E aí ele disse, né, é um rapaz e tal, né? Aí o pastor falou, vocês oraram por ele? Disseram, não, ixi, ele tá todo arrebentado, tá horrível, vai morrer daqui a pouco. Não tem como escapar, não. Aí o pastor falou, não, mas tem que primeiro orar pelo rapaz e tal. Enfim, o pastor desceu e foi e falou com esse rapaz, falou assim, filho, olha, Deus preparou para mim estar aqui nesse momento, não era para mim estar aqui, mas Deus preparou e eu quero falar para você que se você receber uma oração, receber Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados e você ir agora mesmo para um lugar de glória, porque o estado que você está aqui é só um grande milagre mesmo, você sair vivo dessa daqui. Quando ele estava comentando ainda, o rapaz no chão falou, ora logo, vaso. Ele falou, o quê? Vaso? Você conhece a palavra, meu filho? É desviado? Ele falou, sim, pastor, eu sou. Aí o pastor orou, ele consertou com Deus ali, e abraça o pastor, e agradece, e fala, pastor, eu quero que o senhor libera o motorista, viu? Que ele não tem culpa de nada, foi eu que me joguei, eu que estava querendo morrer, né? Aí o pastor vai embora, e quando o pastor chega na igreja, quando ele ora, quando ele termina de orar, que senta na cadeira lá no púlpito, uma irmã vem e fala no ouvido dele, meu filho, você vai pregar aqui 2 dias, vai vir uma multidão
e ninguém vai se render a mim. Mas eu te trouxe para essa grande obra, e a grande obra é aquela vida lá do asfalto. Então você se entregou na minha mão, você se rendeu nas minhas mãos. Então, meu filho, ele já está aqui comigo. Aquele rapaz já está aqui comigo. Então você foi fiel como servo de Deus. Então, olha só, Deus usa meios, né, que o pastor nem lembrava mais daquele compromisso, né? Mas aí, chegando na casa dele, a esposa falou, isso ele não vai poder nem descansar, já tem que viajar, porque o compromisso é amanhã cedo. Então, nisso aconteceu dele estar exatamente naquele lugar certo, na hora certa, e ele pôde, né, dar ali aquele rapaz a última oportunidade de consertar a vida com Deus, e ele consertou com Deus. Então, o que eu quero dizer, que Deus ele é misericordioso, que ele estende as suas mãos, embora nós não podemos esperar por última hora, porque nem todos têm última hora. Tem umas pessoas que é de uma vez, né? Pá, foi, acabou, né? Então, ninguém sabe como será o nosso dia final, o nosso último momento, se vai ter chance ou não. A situação daquele rapaz ali provavelmente foi já um milagre, ele está ali consciente depois de uma pancada daquela, de pendurar o ombro, e ele ainda continuar ali consciente, foi um milagre de Deus. Então Deus, ele estende as suas misericórdias. Com certeza tinha um pai, tinha uma mãe orando por aquele jovem, e Deus fez esse milagre, operou essa maravilha daquele jovem ficar acordado ali, e de ter um pastor, um homem de Deus ali naquele exato momento. Foi tudo uma preparação de Deus. Então Deus, ele faz isso, ele faz coisas incríveis, ele é misericordioso. Então, eu lembro, tem muitos testemunhos, se fosse falar aqui, muitos testemunhos de pessoas de coração endurecido, né? Mas que Deus, por ter alguém ali orando, intercedendo, Deus na última hora estendeu a sua mão, teve misericórdia e salvou aquela vida e tal. Quantas obras tremendamente gloriosas que a gente vê, Deus, meios tremendos pelos quais Deus usa para salvar vidas. Deus é misericordioso, mas o homem tem que se arrepender, tem que deixar o pecado, né? Claro, ali nem que seja na última hora, não podemos deixar para a última hora, mas no caso de acontecer da pessoa não estar consertado, não estar em Deus, ou nunca ter aceitado o Senhor Jesus, né? E ter ali a chance de ainda ficar vivo e clamar pelo perdão de Deus, pela salvação de Deus, isso já é um grande milagre na vida do ser humano, né? E então, como podemos ver, né? Deus, ele é misericordioso, ele é grande em misericórdia. E olha, se uma pessoa que estava desviada e ainda tentou contra sua própria vida, ato que Deus abomina, ainda Deus preparou todo o repertório, né? Para que tudo acontecesse. Não que Deus aprovou aquilo que o rapaz ia fazer, mas Deus previu, ele viu. E com certeza ele lutou para que aquele rapaz não fizesse aquilo. Mas o rapaz desobedeceu até a última hora e fez aquilo, tentou contra sua própria vida. Mas mesmo assim, Deus, prevendo que ele ia trancar o coração, mas que tinha uma mãe ou um pai ali clamando, Deus envia o seu socorro, né? Ainda envia o seu mensageiro e ainda teve misericórdia do rapaz, manteve ele ali vivo para que ele pudesse estar consciente e ouvir e consertar com Deus. Olha só como é grande a misericórdia de Deus, né? E como Deus, ele ouve as orações, né? Então, se uma pessoa que está em rebeldia contra Deus, Deus ainda estende a sua misericórdia e corre atrás para salvar mesmo na última hora ali, agora imagina um servo dele que é fiel a ele, que trabalha a vida, que doa a sua vida toda para Deus. Imagina que Deus ia deixar uma pessoa dessa morrer sem
estar preparado e sem que ele pudesse tocar profundamente naquela pessoa, para aquela pessoa, né, consertar algo que tivesse de errado, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Há um vídeo, né, pelo menos que eu vi, de quase morte, onde o relato diz que viu servos de Deus no inferno, como Billy Graham no inferno, viu John Wesley no inferno. Gente, como que imagina uma pessoa quando ela está no leito de dor, se ela conhece a palavra de Deus, ela pede perdão para Deus todos os dias, ela pede perdão até pelo pecado que ela nunca cometeu, que ela poderia cometer se tivesse muitos anos de vida para frente. Ainda é perigo ela pedir perdão por esses pecados ainda, sabe? Ela pede perdão. Eu lembro da minha mãe pedindo perdão pelos pecados. E ela virava os olhinhos para cima e falava: Senhor, perdoa, eu já estou salva, mas eu vou pedir de novo, Senhor, perdoa todos os meus pecados, até aqueles que eu nem me lembro. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecadora, tem misericórdia. Ela ficava matutando aqui para ver se ela lembrava alguma coisa. Ela lembrou Ila, que é o William, né? O menino lá vizinho, né? Mas ela falava Ila. E teve um tempo que eu estava meio nervosinha com Ila. Manda chamar Ila, ela falou, né? Aí chamaram o menino, aí o menino veio. Ela falou: teve um tempo que eu fiquei chateada com você, porque ela via que os meninos de casa eram muito travessos. Ela achava que o William que estava pondo fogo. E não era nada disso, tinha nada a ver com Ilha. Eram os meninos de casa que era travesso mesmo. E aí, mas na cabeça dela, ela pensou isso, né? Aí ela falou: não, mas eu pensei isso, eu tenho que pedir perdão para Ilha. Ela falou, né? Aí o menino veio, ela falou: meu filho, me perdoa, tá? Por eu ter pensado assim, né? Que talvez fosse você que ia ajudar a pôr lenha no fogo, né? E tal. Mas eu me arrependo, né, de ter pensado assim, e peço, me perdoe em nome de Jesus, tá bom? O menino falou: não, dona Veninha, imagina, não, tudo bem a senhora ter pensado, é normal pensar mesmo assim, né? Mas não tem problema não, eu perdoo sim, tá perdoada, tá? Então é assim, né? A pessoa, quando ela tá ali no leito de dor, quando ela conhece o evangelho, ela pede perdão, sabe? Mais de 1, 2, 3, 10 vezes, sabe? Mesmo sabendo que tá perdoada, ela pede de novo. E ela fica ali, firme com Deus, sabe? Conserta tudo que tá de errado. Se tiver alguma coisa de errado, ela conserta. E não... Imagina que uma pessoa que conhece a Deus vai guardar alguma coisa, né? E é muito difícil, né? Alguém insistir, né? De guardar alguma coisa e até a hora da morte não confessar. Tá ali em obediência a Deus, todo mundo tá perto, tá no leito de dor, tá todo mundo perto, sempre tem alguém perto. E tá vendo aquela pessoa ali que tá vivendo aqueles últimos tempos, né? Ali constantemente, ali ligado com Deus, ligado no Espírito Santo, cheio de Deus e tal. Imagina que essa pessoa não vai estar consertada com Deus. Sem chance para o inimigo, sem chance. Então, Wesley, né? Que morreu assim, uma morte calma ali. O Billy Graham também, que esteve no leito também, né? Imagina, homens que foram cheios de Deus, que levaram milhões de vidas. Agora, imagina que o Espírito Santo não ia falar, não ia alertar: filho, arruma esse ponto aqui que não tá bom. É claro que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo alerta, o Espírito Santo mostra o que tá de errado, o que tem de errado. Se tiver alguma coisa de errado, ele vai falar, ele vai mostrar, né? Uma pessoa que é temente a Deus, que tá ali, é temente a Deus, tem alguma coisinha que não tá bom, que Deus não se agrada, que pode impedir a salvação, é claro que Deus vai falar. E o crente também, como eu já disse, ele vai pedir perdão até pelos pecados que não cometeu, porque ele conhece, ele sabe que a coisa é séria, né? Então, não é verdade. Essas coisas não podem não ser mentira, eu creio que não é mentira da pessoa, porque o inimigo ele pode mostrar coisas, ele tem poder para mostrar o céu,
não céu de verdade, né? Mas para ele fantasiar um lugar maravilhoso, belíssimo, ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para mostrar inferno. Ele tem poder para mostrar para a pessoa, olha, tá vendo lá, tá vendo fulano tá lá, né? Pessoas que temiam a Deus, né? Então, quando é nessa situação, não é verdade, porque aí a palavra de Deus teria que ser mentira. Para essas coisas serem verdade, é claro que alguns podem se perder, mas num caso desse, eu duvido, porque o crente ele está ali no leito, o Espírito Santo fala, não deixa de falar, e ele está ali, ele está sempre fazendo um exame para ver se ele está bem diante de Deus. Se tiver alguma coisa que não está bem, o Espírito Santo vai falar. Então não tem como, é sem chance, sabe? Pode algum caso, né, de alguém que talvez teve uma vida que não foi tão assim íntima com Deus, mas foi um crente normal e ele ter alguma coisa escondida e ele não querer falar por vergonha e terminar ele morrendo sem confessar. Isso pode acontecer. Mas uma pessoa que viveu a vida toda, entregou a vida toda para Deus, não pode acontecer. Não pode. Porque ela tem um conhecimento profundo de Deus e ela sabe entender o Espírito Santo, né? Ela sabe ouvir o Espírito Santo e o Espírito Santo não deixa de falar. Ele não deixa. E eu não conheci, né? Eu lembro que minha mãe ia, eu queria ir, minha mãe não deixava eu ir, por causa que só ia as irmãs, porque era muito apertado, não tinha espaço no carro. Então o pastor com a esposa dele e as irmãs do círculo de oração iam numa casa, que uma irmã no sítio, ela estava no leito da morte, e ela pediu, né, para os irmãos ir lá, para o pastor ir, que ela queria confessar, mas ela não tinha coragem de confessar. Ela ia para confessar e não confessava. Insistiram com ela. Várias vezes que foram lá, insistiram. Ela ia para falar, aí ela voltava atrás e falava, não, mas eu tenho vergonha, não vou falar, e não confessou, né? Agora não sei como que fica diante de Deus, se depois, na última hora dela lá, né? Então eu não sei. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem que confessar e deixar o pecado, né? Então, mas no caso de uma pessoa igual minha mãe no leito, como eu falei, né? A minha mãe é uma pessoa que viveu ali firme com Deus, buscando ser fiel a Deus. E nos seus últimos dias de vida, ela estava no leito, né? Meu Deus, pessoa no leito, ela fica totalmente, sabe, com a vida reta diante de Deus, que ela se conserta, como eu disse, né? Todo dia, se possível, ela pede perdão. Eu lembro de uma irmã que morreu também, ela, nossa, uma vida com Deus, assim, sabe? Ela não era uma pessoa tão cheia de Deus, assim, sabe? Mas ali no leito, meu Deus, ela morreu falando em línguas. Ela estava, assim, cheia de Deus, sabe? Porque o crente, ele busca, ele tem discernimento, tem entendimento, né? Pessoas que às vezes estão no hospital, têm conhecimento de Deus. Ele manda chamar alguém, chama lá o pastor que eu quero que ore por mim e tal. Às vezes ele já se consertou com Deus, mas ele quer que venha o pastor também para ele confessar diante de uma testemunha, que é uma autoridade diante de Deus, né? Que é um pastor, né? Então, não tem como, né? Uma pessoa dessa, igual John Wesley, né? John Wesley, um homem que viveu, deu a vida para Deus, nem casou, rompeu o noivado com a sua linda noiva, né? Para poder dedicar a vida totalmente a Deus. Imagina que na última hora o Espírito Santo não ia mostrar para ele, né? Não ia falar para ele, meu filho, conserta essa parte aqui e tal. É claro que o Espírito Santo fala. E falando sobre visões, o inimigo ele tem poder para mostrar o que não existe. Ele tem poder para criar uma fantasia diante dos olhos humanos, né? E mostrar o inferno, mostrar pessoas que não estão lá, mostrar que está lá só para poder confundir a cabeça. Falar, tá vendo? Diz que era crente, bem crente, salvo, um homem de Deus.
Tá lá, eu vi lá no inferno, sabe? Para confundir a cabeça. Porque se era um homem de Deus mesmo, e morreu sendo firme, ali firme com Deus, não está lá. Não está lá, está no céu. Agora, se morreu com uma vida errada, né? Ou uma vida dupla, aí sim, né? Uma pessoa que morre com vida dupla, se ele não se arrependeu, não se consertou, não confessou, aí eu lembro que não tem muito a ver não, isso que eu vou falar, mas tem um pouco, né? Que um rapaz, ele aceitou Jesus na nossa igreja e ele falou, olha, lá no Espiritismo a gente tem uma crença muito forte, né? Ela está baseada no capítulo tal e tal, né? Onde Saul consulta a pitonisa, né? E aí a pitonisa, que é feiticeira, né? Ela fala, eu tô vendo um homem que tá subindo e tal, de capa e tal, e dá as características do profeta Samuel. Então aí as pessoas perguntam, aí o que ela fala se cumpre, né? Que Saul ia morrer e os filhos dele iam morrer e tal. Aí as pessoas perguntam às vezes, né? Mas era Samuel? E então esse rapaz, ele veio para a igreja e ele disse que eles acreditavam que era Samuel e que então isso aí dava uma base muito forte e tal. Aí a gente falou para ele, não é Samuel. Mas ao ler na Bíblia, está escrito Samuel, não está escrito que parecia com Samuel, está escrito Samuel. Então eu queria provar para o rapaz que não era Samuel, mas eu não tinha como provar aqui, né, mostrando aqui, porque aqui está falando que era Samuel. Aí eu falei para Deus assim, Senhor, um outro dia, né, depois sozinha lá em casa, eu falei, Senhor, eu sei que não é Samuel, mas eu não tenho como provar para esse rapaz, se bem que o rapaz não estava teimando, ele acreditou que não era mesmo Samuel, mas ele queria ter uma prova dentro da Bíblia ali, por ali mesmo, mostrando que não era Samuel. E eu também queria provar ali mesmo que não era Samuel. Mas ali eu achei difícil provar, porque está mostrando, né, e falando Samuel. Ela invocou o Espírito Samuel, Samuel veio e tal, e Samuel disse isso e tal. E depois se cumpre o que o suposto Samuel disse. Tudo se cumpriu, aconteceu tudo. Então eu falei para Deus, Senhor, eu sei que não é Samuel, eu sei que é um espírito enganador. É o espírito das trevas que veio na forma de Samuel e ele trabalhou em cima daquela palavra para poder se cumprir, né? Porque o inimigo, quando ele fala uma coisa, ele trabalha em cima para cumprir aquilo ali. Se a pessoa não se revestir de Deus, vai se cumprir, né? Então ele tem que se refugiar em Deus, se arrepender, pedir perdão e se consertar para que aquilo ali não se cumpre na vida dele. Então eu falei para Deus, Senhor, eu sei que não é Samuel, mas eu queria provar para o rapaz que não é Samuel dentro do próprio texto. Não tem como, Jesus, porque ali está falando que é Samuel. Como que eu vou provar para ele que não é Samuel dentro do texto? Aí Deus falou assim para mim, eu falando aqui na mente, falei aqui na mente para Deus. Aí Deus falou assim para mim, filha, lê o texto. Eu não vou ler, eu agora não vou ler porque eu não sei onde que tá, não me lembro. Falou, filha, lê o texto. Aí eu li. Então, e tal, a pitonisa invocou e tal, e aí Samuel e tal. Entendeu? Eu falei, não entendi. Aí Deus falou, filha, lê de novo. Aí eu li. Então, ela invocou e tal, e tal, e tal. Então, Samuel veio e tal. E Samuel disse, por que me incomodais fazendo subir e tal? Aí Deus falou, entendeu, filha? Eu falei, não entendi. Aí Deus falou assim, lê de novo. Eu sei que eu li umas 4 vezes. Aí na quarta, quando eu falei, por que me incomodais fazendo subir? Deus falou, para. Aí eu parei. Aí ele falou, filha, subir da onde? Aí eu, meu Deus, é verdade. Aí ele falou, Samuel está comigo. Se Samuel subiu, não é Samuel.
Samuel está aqui em cima comigo. Samuel, no caso, teria que descer e não subir. Esse subiu do abismo. Não tem nada a ver com Samuel. Aí eu, meu Deus do céu, como que... Parece que a venda fica nos olhos da gente, a gente não entende, né? Tem texto da Bíblia que se Deus não esclarecer, a gente fica sem entender, né? Então, era um espírito enganador se passando por Samuel. Então, da mesma forma, espíritos enganadores enganam seres humanos, né? Que eu creio que os seres humanos não estão mentindo, estão falando a verdade, mas quem está falando com eles lá do outro lado, espíritos, muitos, né? Não todos, muitos são espíritos enganadores. Aqueles que contradizem a palavra de Deus, não pode ser Deus, né? Mensagens de pessoas que passam por Jesus, mas o efeito dessa mensagem não está baseado em trazer um entendimento de que Jesus é o Salvador e que fora dele não há salvação, não pode ser Jesus. Espírito que vem mostrando, dizendo que é Jesus e deixa a pessoa entender que ele pode ser salvo servindo a um outro ser, não pode ser Jesus. Porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, vem ao Pai porque o Pai estava nele. Pai, Filho e Espírito Santo é 3, mas onde um está, o outro também está. Então, por isso Jesus disse, aquele que crê em mim, né, que me ama e que crê e guarda as minhas palavras, eu me manifestarei a ele, eu virei para ele, né? Eu o amarei, meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Por quê? Porque onde o Pai está, o Filho está, o Espírito Santo também está. Por isso que Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim, senão por meio dele, né? Então agora Jesus não ia falar uma coisa contrariando, né? Então se contrariou a mensagem do Evangelho, né? Passou por Jesus, mas não houve, não passou para aquela pessoa um entendimento, para aquela pessoa entender que precisa de Jesus para ser salvo, que precisa se arrepender dos pecados, deixar o pecado e entrar no plano da salvação de Deus para ser salvo. Se ela não entendeu isso, entendeu que ela pode ficar como estava, então não pode ser Jesus, ou então a pessoa entendeu e depois ela trancou o coração e resolveu não dar ouvido. Um dos dois. Porque Jesus, ele não se contradiz. Deus, ele jamais se contradiz com a sua palavra. Então é isso que eu queria dizer, né? Por isso a palavra de Deus diz, né? Em João, conforme eu li no outro vídeo, eu li exatamente aqui, ó. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, né? Muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, muitos têm vindo com mensagens dizendo ser anjos, seres de Deus, fingindo ser até o próprio Deus ou Jesus, né? Que passou mensagens para seres humanos. Passou mensagem de engano, que era mensageiros do engano, né? Então, por isso que a palavra de Deus disse, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, né? Então, não criais em todo espírito, provai se os espíritos são de Deus. Então, como eu disse, está ocorrendo uma invasão de espíritos enganadores no além, lá do outro lado. Então, as pessoas que voltam, algumas delas voltam trazendo mensagens do engano, porque foram enganadas. Mas não é apenas essas, né? Não é dizer que todos estão enganados, né? Há muitas mensagens que são verdadeiramente Deus e seres de Deus, anjos de Deus, né? Todas as mensagens que vêm sem contradição com a palavra de Deus, com certeza é Deus, porque o inimigo não ia estar fazendo a propaganda do plano da salvação de Deus, com certeza. Quando Deus ele vem, ele
ele vai trazer um efeito para a salvação e não para fazer o homem se tornar uma pessoa de caridade, uma pessoa que ama o próximo, que é bonzinho e tal, porque essas coisas são coisas que acompanham a salvação e não são salvação. Obras de caridade, ser bonzinho para as pessoas, isso é dever e não é salvação. Salvação está em entrar no plano, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos pecados, receber o Salvador e entrar no plano da salvação e guardar o que a palavra de Deus ordena que guardamos. Então, é isso que eu queria dizer. Então, fiquem com Deus e estejamos alertas contra o engano, porque a palavra de Deus nos mostra que nos últimos tempos, Satanás ia promover uma grande onda de engano em toda a face da terra. Sempre ele enganou, mas como nunca, essa onda de engano está se fortalecendo. Até projeção, eu já vi no céu, né, que vão fazer projeção no céu, projetar imagens de pessoas no céu para enganar. Então, é isso que eu queria estar, né, complementando, e para que nós possamos estar alertas que estamos nos últimos dias, né, e o engano vai aumentar de forma incrível, como a gente jamais imaginou, né, como já foi dito, né, até projeção vai haver no céu, né, e há planos para projetar imagens no céu, imagens de pessoas que são adoradas. Pode até falar coisas verdadeiras que é para enganar, para parecer que todos os demais que vão aparecer estão todos certos e tal, que cada um com a sua verdade. E a gente sabe que não é verdade esse negócio de todo mundo estar certo. Se todo mundo estiver certo, então Deus está errado, né? Porque Deus mesmo disse que só há um caminho que leva a Ele e uma só palavra. Não há vários caminhos e várias formas, né? Há uma forma de ser salvo, né? Então, nós sabemos o que a palavra de Deus diz. Não é muitos caminhos. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, há os caminhos, né? Que ao homem parece certo, mas o seu fim são o caminho da morte, né? Então, a palavra de Deus diz que há um só caminho, um só Deus, um só Senhor, uma só mensagem, uma só palavra, né? Então, aquilo que vai além disso, aqui a palavra de Deus disse, o que vai além disso seja anátema, né? Porque aqui diz assim, ó, mas ainda que nós mesmos, Paulo falando, ainda que nós mesmos, porque pode... não, mas quem me falou um homem de Deus mesmo assim, né? Mas se ele falou algo que é antibíblico, não, ele não falou inspirado por Deus. Não importa quem seja ele. Paulo aqui, que foi o maior evangelista, ele está falando, ainda que um anjo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito, não descrédito. Então, essa é a verdade, a realidade da palavra de Deus. Não há outro meio. Esse livro aqui é o manual do Criador. Fora dele, fora do que está escrito aqui, do que está revelado aqui da forma correta, né? Nós temos que ler da forma correta, porque muitos usam a palavra de Deus para distorcer, né? Mas com o Espírito Santo, né? Não tem como, porque ele é o inspirador e ele é o revelador também, ele é o que nos faz entender a palavra de Deus, né? Como eu disse naquela passagem, né, da pitonisa, né? Como Deus me mostrou, que eu queria saber ali, eu falei, Espírito Santo me mostra, Deus me fala o que está dizendo aqui que eu não estou entendendo. E ele me mostrou, e é dessa forma que Deus revela. Quando nós nos esvaziamos para poder entender a palavra de Deus, e nós vamos ler a palavra de Deus vazio de nós mesmos, chamando a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós não somos enganados. Mas quando o homem vai cheio de si, não tem espaço mais para Deus. Aí ele pode usar a própria palavra para distorcer e para a sua própria condenação, né? Mas nós que já conhecemos a palavra de Deus, ou quem está ouvindo isso agora, né? Que não se deixe levar, né? Vamos estar atentos, porque sabemos que o engano de agora para frente vai aumentar sobre a face da terra, né? Que possamos estar atentos e voltados cada dia mais para a oração, leitura, santificação,
para que nós não sejamos enganados e para que nós não ficamos para trás. Então, é isso que eu queria dizer. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.